Polícia Federal chegou a ter um time de extração aérea para retirar o ex-presidente condenado, agora preso, Jair Bolsonaro, da casa dele. Olha, o céu não era o limite nem para a Polícia Federal e nem para o Bolsonaro. Uma reportagem do Intercept conta pra gente que o Bolsonaro podia fugir por uma pista aérea a 200 metros da casa dele. Caraca, tinha tudo isso acontecendo nos bastidores desta noite incrível que envolve um ferro de solda e uma tornozeleira. Vamos falar com a nossa Bruna Bufara agora no Plantão no Meteoro. Vamos lá. Ai, Bruna, quase que eu perco a linha aí nessa chamada, mas é que eu tinha que trazer o ferro de solda, tem que aproveitar o quanto dá aí dessa piadinha. Vamos lá. Então, o Bolsonaro tinha um time de extração, mas espera, o time de extração era da Polícia Federal. A Polícia Federal, com medo de toda a balbúrdia, pensou em extraí-lo por extração aérea, extraí-lo, e ainda ele mesmo teria um plano de escapar por uma pista aérea a 200 metros da sua casa, que é de ninguém mais, ninguém menos de quem? O irmão do Nelson Piquet. Aí, pessoal processado por racismo, homofobia e aliadíssimo de Jair Bolsonaro. Vamos contar essa história começando pelo lado da Polícia Federal, que é o lado feliz da história, e depois a gente vai pro lado do aeródromo. Aí, vamos lá. Prisão de Bolsonaro no UOL. No UOL? Uhum. Esse aqui, o primeiro link. Tá aqui. Foi mal. Tá aqui. Aí. Sem problemas. Aí. Prisão de Bolsonaro. Polícia Federal escalou até time de extração aérea. Os investigadores vinham colecionando série de dados. Além das fugas de bolsonaristas condenados ou investigados no Supremo, a convocação da vigília na frente da casa do ex-presidente foi precedida por uma visita de 2 dos filhos de Bolsonaro a El Salvador, país do líder de extrema-direita Nayib Bukele. Aí, ó. Obrigada. Por algum motivo, quando eu abro aqui a versão sem paywall e você abre aí, dá uma divergência dos parágrafos. São diferentes. Aí, ó. Nayib Bukele. E de reuniões de Flávio com integrantes da Embaixada dos Estados Unidos. Tudo somado, o PF decidiu redigir o pedido de prisão preventiva. A peça ficou pronta por volta das 8, ingressou formalmente ali às 11, foi por volta desse horário que Moraes, ciente da demanda, assinou a PGR para manifestação urgente e telefonou para a primeira turma do Supremo. Ele queria ver a avaliação geral. O ministro relator do caso já tinha um sinal verde para optar pelo caminho mais grave, da prisão preventiva, quando recebeu o aviso da Secretaria da Administração Penitenciária do DF de que a tornozeleira do Jair Bolsonaro havia sido rompida. Cadê nossa estrela? Mostra aí nossa estrela, Ana. O ferro de solda. A partir dali, o espaço para meditação acabou. Moraes começou a escrever a decisão que decretou a prisão de Bolsonaro. Chegou a PF 2h30 da madrugada de sexta para sábado. Só ali a gente descobriram que, além da movimentação interna e internacional, a tornozeleira havia sido violada. O mandado foi de prisão, tinha que ser cumprido dali a 3h30 e foi. A cúpula da PF já havia formado um plano prévio para executar a eventual ordem de prisão. Foram escalados integrantes da Divisão de Inteligência Policial, do Comando de Operações Táticas para o caso de haver agitação ou aglomeração no local e até da área de aviação da PF, caso fosse necessário extrair o ex-presidente de helicóptero. Às 6h da manhã veio toque, toque, toque. O ex-presidente não reagiu. Os agentes do COT, que estavam dentro de uma van descaracterizada, não precisaram ser acionados. E aí tem um comentário, né, Ana? Porque assim, eles exageraram? Não. A gente tem que lembrar que, né, a gente teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, a gente teve aí planos de matar Alexandre de Moraes. Um golpe de Estado orquestradíssimo e que não era nem um pouco pacífico. Nem um pouco. Envolvia assassinatos. Então, uma das questões era que, se tivesse agitação,
ele poderia ter sido retirado, pessoal, de helicóptero. Só que aí a questão é que essa expectativa da PF, que a gente vê aqui e pensa que a gente olhando de fora, completamente de fora, pode pensar que, caramba, eles estavam se preparando para realmente fugir, como pode. A gente teve ferro de solda. Mas a gente também teve um plano, que é o plano aí de fuga que o Intercept reportou, que se quiser ir pro Insta agora, a gente pode. Que é um plano de fuga aí que envolve o aeródromo do irmão do Nelson Piquet. Oi! Vamos passar por isso aqui. Olha lá. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, depois da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, trouxe junto uma pergunta. Qual seria o possível plano de fuga do ex-presidente? Olha a proximidade na próxima foto, Ana, da pista de pouso para o condomínio do Bolsonaro. Desde agosto de 2025, o Intercept investiga se o aeródromo da família Piquet, localizado a menos de 200 metros do condomínio de Bolsonaro, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, poderia ser utilizado em um plano de fuga. Nos últimos 6 meses, integrantes da PF, ouvidos pela reportagem, descartaram a possibilidade. Mas, com a prisão consumada e a hipótese de fuga, a ideia voltou às discussões. Dessa vez, não como boato da vizinhança, mas como informação considerada por pessoas ligadas à investigação. Olha lá, uma fonte da corporação confirmou que o aeródromo entrou no radar da PF depois do episódio da tornozeleira. A corporação avalia até realizar diligências no local e colheu o depoimento do Geraldo Piquet Souto Maior, responsável pela pista e é irmão de Nelson Piquet. Pô, sinceramente, tinha que ter feito isso já, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Ó, o aeródromo Piquet é registrado na ANAC como pista privada, na extrema borda do condomínio de Bolsonaro. Documentos oficiais obtidos pelo Intercept e imagens de satélite mostram uma pista asfaltada de 590 metros por 18, autorizada para operação diurna e noturna. A estrutura adequa ali monomotores e biomotores leves, comuns na aviação executiva, além de plenamente operacional para helicópteros. A combinação entre capacidade de operação discreta, rotina regular de voos e distância inferior a 200 metros do Salar de Brasília tornou a pista um ponto relevante na reconstituição de um possível plano de fuga. Geraldo Piquet, responsável pela pista, tem longa experiência como piloto e costuma exibir manobras, voos de helicópteros e pousos em vídeos publicados nas redes sociais. A proximidade entre Bolsonaro e Nelson Piquet também volta ao foco. O Nelson Piquet visitou o ex-presidente durante a prisão domiciliar no dia 5 de novembro, com autorização do STF, e nos últimos anos tornou-se um dos mais visíveis apoiadores do bolsonarismo. Ainda não há prova de uso efetivo do aeródromo, mas investigadores analisam se a estrutura chegou a ser cogitada informalmente. Ana. Você sabe que quando emergiu essa história aí da tentativa foi uma tentativa de fuga, né, eu diria, do Bolsonaro ali, tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, vamos por assim, e toda a história aí que levou a decretação da prisão em regime fechado dele no sábado, me ocorreu isso, Bruna, assim, eu falei, tem mais coisa aí nessa história do que a gente está sabendo, porque de princípio falava-se assim, não, foi o vídeo convocando a vigília. Ok, o vídeo convocando a vigília é grave, porque de fato aquilo indicava a possibilidade de se criar um acampamento golpista ali e criar uma comoção às vésperas da prisão do Bolsonaro. Mas aí começou a aparecer coisa. Depois veio a história da tornozeleira. Aí agora não, tem a pista de pouso do lado. Pode ser que tivesse. Não, mas a PF também já estava pensando em talvez a possibilidade de tirar ele de helicóptero. Então tem um monte de outras coisas que aconteceram neste bastidor aí que vão começar a sair nos próximos dias. Uma delas é essa. Cara, esse tempo todo a gente não falou sobre o fato de que tem uma pista de pouso do Piquet, do irmão do Piquet, do lado do condomínio do Bolsonaro. Pô, a gente falando de proximidade de embaixada, cara. Exatamente, a gente falando de proximidade de embaixada e uma pista deu de... aquele negocinho. Oh, meu Deus.
Só um segundo. Acho que é alguma coisa no cabo. Mas é isso, né? A gente focou muito na proximidade das embaixadas. Quer falar de novo? Ver se voltou? Não? A gente focou muito na proximidade com as embaixadas e não falou, né, dessa pista de pousos. Pouco se falou, né, sobre isso em geral. Não, exatamente. Voltou? Tá bom? Voltou, tá ótimo. E assim, o Piquet, gente, o Nelson Piquet é aliadíssimo de Bolsonaro, gente. Ele pilotou o Rolls Royce na posse do Bolsonaro. Ele ainda foi guardião de algumas das joias. Então, assim, o Nelson Piquet é envolvidíssimo em qualquer plano do Bolsonaro durante a presidência. E outra coisa que a gente não pode deixar de lado é a Rachel Maddow também, que a Rachel Maddow, ela ainda acusou o Trump de tramar o plano de fuga com o Bolsonaro. Então, isso também aconteceu. Então, a gente não pode destacar esses acontecimentos como completamente desconexos. Olha lá. A âncora de TV dos Estados Unidos acusa Trump de tramar plano de fuga de Bolsonaro. A jornalista Rachel Maddow, que é uma âncora famosíssima da MSNBC, apresentou leitura detalhada da prisão de Bolsonaro. Ela explicou isso, gente, na MSNBC mesmo, no programa dela dos Estados Unidos. Ela explica que o ex-presidente tentou sair do país em diferentes momentos. Ela conta da tornozeleira eletrônica. Ela fala que o STF viu risco de fuga, e aí ela lembra de episódios anteriores. Então ela conta ali do pedido de asilo da Argentina, ela conta da embaixada da Hungria, ela fala que ele tem esse movimento que revela o empenho de Bolsonaro em evitar o cumprimento da pena, e aí ela relaciona o caso ao Donald Trump. E aí ela fala que um dos filhos de Bolsonaro havia recorrido ao presidente norte-americano no início do ano para intervir na condenação. Depois da nova prisão, Trump declarou ter falado com Bolsonaro na noite passada e afirmou que haveria um encontro muito em breve. A porta-voz de Trump tentou minimizar a fala, sugerindo possível engano, mas não negou a conversa. Maddow questionou a viabilidade desse encontro, já que Bolsonaro estava em prisão domiciliar. Para Rachel Maddow, a fala de Trump pode indicar conhecimento prévio de um plano de fuga que não se concretizou. Rachel Maddow é uma âncora famosíssima, talentosíssima dos Estados Unidos, e as falas dela estão quase sempre muito bem fundamentadas. Muito preocupante isso, Bruna, porque também teve uma declaração do Trump, né, na noite, não sei se foi na noite anterior, no dia anterior, na sexta-feira, falando, olha... Vamos se encontrar 22, muito em breve. Não, e no dia 22 vai ter uma grande notícia, teve isso também. Uhum. Então, é bem possível. Aliás, isso também é uma das coisas que me fez questionar se não tinha mais motivos para o pedido da prisão em regime fechado do que a gente está sabendo, do que simplesmente o que está ali na decisão. Não que a decisão seja fraca, que contenha poucos elementos, mas eu acho que tem muito mais elemento do que a gente tá sabendo aí. A Bruna me mandou um link aqui, tô abrindo. É o da grande notícia. Que é justamente, ele zera o tarifaço e fala que vai ter uma grande notícia. Exatamente, aqui, né? Pra CNN Brasil. É verdade, foi pra uma repórter brasileira, né? Que ele falou, vai ter uma grande notícia amanhã, né? Ele prometeu na sexta-feira e era para o dia seguinte, que foi o dia da prisão do Bolsonaro, né? Agora, ele estava falando da prisão do Bolsonaro? Não, ele estava falando do quê? O que era essa grande notícia? Aliás, bora perguntar para ele, que grande notícia era essa? Né? O que era isso aí, Trump? Conta aí para nós. Né? E aí, com toda essa possibilidade, aí o caso da Rachel Maddow ali mencionar essas falas, enfim, não é pouca coisa, não é para se levar muito levemente isso, porque de fato ela é uma jornalista que não falaria algo, né, tão levianamente. E lembrar que ele fez esse suposto ato falho, né? Esse escorregão, essa confusão, eu vou falar com ele em breve, pode muito bem ser um indício de que havia essa percepção. Porque o Trump é o tipo de cara que faria isso, né? Que daria com a língua dos dentes dessa forma, vamos combinar, né? Pois é, acho que nesse angu tem caroço? Nesse caroço tem angu? Eu também nunca sei, mas tem coelho nessa toca, tem... Tem coelho assim, nessa toca.
Aí Porque tem. aí tem alguma coisa. Não tá bom, tá muito mal explicado. E realmente a gente vê que a PF tava realmente correta de entender tantos indícios de fuga, porque tem coisa também que a gente não viu. Exatamente, exatamente. O ponto é esse, né? A decisão que pede a decisão que pede a prisão em regime fechado, ela não é fraca, mas todos os elementos em volta dão a entender de que havia mais informações, porque a rapidez com que se mobilizaram essas forças, e escrita de texto, e Polícia Federal fala com a PGR, com a STF, e a rapidez com que isso foi feito me indica que havia alguma coisa dando esse medo, dando essa provocação aí nesses agentes, né, para que isso fosse feito tão rápido. Você veja, quando chega, até a cronologia da coisa, né, quando chega a notícia de que a tornozeleira foi violada, eles já estavam, né, se movimentando para fazer essa prisão em regime fechado, porque já havia essa preocupação. Ali foi a cereja no bolo, entendeu? Não, peraí, violou a tornozeleira, cara, corre, escreve, termina o texto, manda, né. É isso. Ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Ana. É isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. E fica a dica aí, não ouça as vozes da sua tornozeleira eletrônica. Não importa o que ela diga, tá?